Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 5, cujo título é Instruções para os Pastores. Temos alguns objetivos apontados pelo setor pedagógico da CPAD e eles são, em primeiro lugar, mostrar o perfil da liderança segundo Paulo. Em segundo lugar, explicar a instituição do ministério e, por fim, conscientizar das qualificações de um pastor. Atingiremos essas finalidades mediante a exposição dos pontos mais importantes da lição. Não vamos seguir necessariamente o roteiro apresentado pelo comentarista, mas temos aqui um roteiro elaborado que não vai fugir do assunto e está traçado dentro do nosso subsídio. Vamos começar pelo nosso texto principal, que nos diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Na tradução NVI, essa mesma passagem aparece traduzida assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, preste atenção porque talvez essa seja a modificação de palavra mais significativa, uma tradução diferente de episcopado para bispo. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Eu preparei um pequeno fluxograma desse texto e ele vai lhe ajudar a compreender a mensagem que esse versículo nos passa. Acompanhe comigo em tela. Temos aí a primeira sentença. O texto foi dividido em 4 partes. E a primeira parte diz: esta é uma palavra fiel. E nós estamos diante de um provérbio. É, pelo menos aqui dentro da primeira carta a Timóteo, a segunda vez que Paulo utiliza essa expressão, né? Aqui é um provérbio, ou como alguns estudiosos chamam, confissões fiéis. E em seguida, nós temos o dito de Paulo. E esse dito começa: se alguém desejar o ministério não é algo pecaminoso. Esse desejo aqui ao qual Paulo se refere é um sentimento de servir e não ambição egoísta. Aí ele fala aqui qual é o alvo desse desejo, o anseio, né? Esse anseio, o episcopado. E aqui nós temos menção do santo ministério de servir ao Senhor, tendo liderança entre o povo de Deus. E nós entendemos que o presbiterato, ou ser presbítero, ser bispo, ser pastor, são termos intercambiáveis, sinônimos dentro das Escrituras. É mais que um cargo, é um ministério. Aí ele vai dizer que quem deseja ser bispo, ser pastor, ser presbítero, um ancião, né? São palavras sinônimas, como já falei, excelente obra deseja. Por que excelente obra deseja? Porque quem deseja o episcopado, aqui dentro do contexto que Paulo está falando, não deseja simplesmente uma promoção ministerial, mas é aquela pessoa que tem o anseio, que tem o desejo no coração de servir na obra. É por isso que esse versículo ele é fundamental para o que Paulo vem dizer depois. Olha, primeiro, o bispo ou o pastor precisa ter desejo, porque ninguém pode ser pastor a pulso. Ninguém pode ser presbítero a pulso. É preciso desejo, é preciso vontade, né? Além da vontade, você precisa ter vocação. E além da vocação, você precisa preencher todos os requisitos e qualidades que Paulo vai passar a falar a partir do versículo de número 2. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas qualificações, mas vamos aqui seguindo o nosso roteiro, partindo para o resumo da lição, que aqui vamos fazer comentários importantes. O resumo diz: pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Presta atenção na lógica, no fluxo de pensamento que está presente aqui em 1 Timóteo. Paulo, ele faz ali as devidas apresentações. Paulo mostra qual a finalidade de Timóteo estar na cidade de Éfeso. E em seguida ele passa a fazer as correções no culto público. Ele fala sobre as responsabilidades dos homens, a responsabilidade das mulheres e propositalmente ele deixa a questão das lideranças por último. Mas ele não deixa de tratar desse assunto. Agora que chegamos no capítulo 3, já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre o bispo, o diácono e a esposa
causa do diácono. Então são trechos importantes das Escrituras, tanto para a igreja primitiva como para a igreja atual. E hoje nós vamos focar especificamente na pessoa do bispo. Na próxima lição, nós falaremos sobre o diácono. Mas, como já tenho dito aqui, vou repetir novamente: pastor, bispo, ancião e presbítero, dentro das Escrituras, são termos sinônimos. Como esse assunto não é um assunto fechado dentro das Escrituras, esse assunto de ordenação eclesiástica, já que eu estou falando propriamente do cargo e não do dom ministerial, como esse assunto ele não é fechado dentro das Escrituras, cada igreja tem o seu modo de governo. Por exemplo, dentro das Assembleias de Deus, nós temos o cargo local, que é o auxiliar ou cooperador. Aí nós temos agora os cargos oficiais: diácono, presbítero, evangelista e pastor. Biblicamente, o presbítero, o ancião, o bispo e o pastor são termos sinônimos, designam a mesma função de liderança, de pastoreio do povo de Deus. Nós vamos aqui, de forma bem resumida, dizer que devemos tomar cuidado, muito cuidado, para não confundir dons ministeriais, os homens dons, os homens presentes para a igreja, presentes no sentido não de presença, mas de presente mesmo, né? São homens que Deus dá à igreja, conforme Efésios 4:11, né? A uns Deus deu para apóstolo, outros para profetas, outros para doutores, mestres, pastores. São evangelistas, né? São homens dons. E tem aqui a questão do título, do cargo ministerial. São duas coisas diferentes. Por que eu estou falando isso aqui logo no começo? Porque é importante você ter em mente essa diferenciação, que às vezes tem gente que tem o título, mas não tem o dom. E às vezes tem pessoas que têm o dom, mas não têm o título. Qual é o papel da igreja quando dá um título, um cargo a um obreiro, a um homem de Deus? É reconhecer aquilo que Deus já deu a ele. Então, quando a igreja constitui um presbítero, constitui um diácono, constitui um pastor, a igreja está reconhecendo aquilo que Deus já a vocação que Deus já deu àquela pessoa. Então, nós precisamos ter em mente essa diferenciação. Porque, de fato, quando se fala de dom ministerial, não é algo concedido pela igreja, é algo concedido por Deus. E você vê isso bem claro em Efésios 4:11 e em Atos 20:28, que diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Entendeu? Dá o dom ministerial, a igreja não dá. A igreja dá o cargo, que é um reconhecimento da vocação que a pessoa já tem, do chamado que a pessoa já tem, mas é preciso ter em mente essa diferenciação. Falando sobre pastor, preste atenção nessas informações introdutórias, porque elas são fundamentais para a compreensão de tudo que vem depois. Não espere entrar nos tópicos e subtópicos da lição para fazer suas anotações, porque já no princípio da aula nós lhe entregamos conteúdo de valor, conteúdo bíblico. Falando sobre a questão do pastor, presta atenção. No sentido literal, um pastor é alguém que cuida dos rebanhos de ovelhas. Eu estou falando aqui sentido literal da palavra. Os pastores eram conhecidos como profissionais que alimentavam e protegiam os rebanhos. Jeremias 31:10, Ezequiel 34:2. Que procuravam as ovelhas perdidas, Ezequiel 34:12. E que livravam dos animais ferozes as ovelhas que estivessem sendo atacadas. Amós 3:2. Em termos eclesiásticos, e aqui a gente está fazendo o quê? A gente está pegando uma função do seu sentido literal e atribuindo essa função um sentido metafórico. A gente está trazendo agora para o sentido eclesiástico. O pastor, eclesiástico ministerial, o pastor é o supervisor do rebanho. Sua função é administrar a igreja de Cristo e cuidar do povo de Deus, que dentro dessa metáfora é visto como ovelhas. No Antigo Testamento, a função de pastor, ela ganhou um sentido especial, porque o próprio Deus se destaca ou se auto-intitula pastor de Israel.
Então, quando a gente olha para a realidade do Novo Testamento e Deus dando pastores à igreja, nós percebemos que era uma responsabilidade e uma função nobre. E dentro dessa metáfora, nós encontramos ali a missão do pastor. Assim, preste atenção, assim como o pastor literal cuidava dos rebanhos, alimentando, supervisionando, guiando, orientando, o pastor na igreja cuida do povo de Deus com o mesmo sentimento de cuidado, de afeto, de carinho. Então, meus irmãos, nós vamos aqui progredir. É importante que você faça o download desse subsídio. Se você está me assistindo por meio do YouTube, você está assistindo essa aula um pouco mais tarde do que os alunos da ferramenta EBD que a recebem em primeira mão. Então você pode fazer o download desse subsídio no link azul que está aqui embaixo. Você vai clicar e vai ser direcionado para a página gratuita da ferramenta EBD e fará apenas o download do subsídio. Se você é aluno assinante da ferramenta EBD, eu quero lhe agradecer porque esse trabalho aqui no YouTube funciona por causa de você. Mas o aluno assinante, ele não só patrocina, digamos assim, o trabalho aqui no YouTube, mas ele recebe materiais exclusivos, além de cursos de capacitação para professor, superintendente, quem participa da escola dominical, o aluno da ferramenta EBD recebe dinâmica, recebe slide profissional, material de marketing, divulgação, recebe muitos outros recursos que apenas quem assiste a pré-aula pelo YouTube não recebe. E é por essa razão que eu aconselho você, querido irmão, que está me assistindo aqui por meio do YouTube, que é um meio de divulgar a ferramenta EBD, a ser assinante da ferramenta. Você vai ver que o valor é simbólico e você será um professor mais eficiente, tá bom? Vamos progredir em nossa aula e como eu mencionei lá no início, eu disse que, lembrando aqui a você, que a gente não ia seguir o mesmo roteiro proposto aqui pelo comentarista da lição, porém iríamos atingir os objetivos aqui postos seguindo o roteiro do subsídio. E dentro aqui do subsídio, o nosso primeiro ponto é o pastor e o rebanho do Senhor. Já que a gente entendeu um pouco dessa metáfora, né? E qual o sentido de ser um pastor no âmbito eclesiástico, é preciso a gente entender qual é a missão do pastor. Entendendo qual é a missão do pastor, a gente vai entender aqui o tamanho de sua responsabilidade. E primeiro, nós queremos falar sobre os tipos de ovelhas que o pastor tem o dever de pastorear. É por isso que Paulo sentiu a necessidade de enviar instruções a Timóteo acerca dos bispos. Porque na igreja de Deus, o bispo ou presbítero encontraria muitos desafios. A igreja não é lugar de pessoa, só de pessoa, aleluia, glória a Deus, aquela pessoa boa. Não, a igreja é lugar de todo tipo de gente. E o bispo precisa de certas qualidades para saber apacentar com sabedoria, com prudência, com amor, o povo de Deus. Tem gente que pensa que ser pastor é só botar a mão na cabeça e agora eu sou pastor porque eu mesmo me unjo, porque agora eu digo que sou, decreto que sou e falo que sou e vai lá cuidar do povo. Esse pastor, ele vai dividir, ele vai separar e ele vai matar as ovelhas. É necessário o preenchimento de algumas qualificações e, acima de tudo, chamado de Deus. Chamado de Deus. E meus irmãos, veja o tamanho do desafio de um pastor na liderança de uma igreja local. Vamos aqui seguir a questão da metáfora. Vamos lá, lembra da metáfora, né? Pastor, ovelha. E a gente vai falar sobre os tipos de ovelha que tem dentro da igreja. Primeiro, nós temos a ovelha fraca. A ovelha fraca, dentro dessa metáfora, ela representa o crente que está sem forças e está prestes a sucumbir devido ao desânimo e às lutas da vida. Pastor não vai lidar só com crente animado dentro da igreja. Se fosse assim, era bom demais, né? Só tem crente animado aqui, só tem crente que faz a obra, só tem crente correto, só tem crente certo aqui. Não, não, não. Se você achar essa igreja que só tem crente 100% santo, saia dela, senão você vai estragar. Saia dela, que senão você vai estragar. Se você achar uma igreja sem defeito, saia dela, senão você vai estragar a igreja. Então, dentro da igreja vai ter os fracos. E o pastor precisa lidar com a ovelha fraca. Além da ovelha fraca, vai ter a ovelha doente. A ovelha doente representa o crente que caiu em ciclo vicioso de pecado e não tem forças para se libertar. O pastor Wagner Gabi, ele classifica as doenças que assolam as ovelhas presta atenção, doenças interpessoais,
como orgulho, vaidade, egoísmo, avareza, incontinência, doenças sociais, desobediência aos pais, ingratidão, falta de amor, crueldade, dureza de coração, calúnia, traição, hipocrisia, aversão ao bem e abuso de poder, doenças religiosas, blasfêmia, irreverência com o sagrado e amor aos prazeres. E você vê que dentro da igreja tem pessoas muito doentes assim, com essas doenças espirituais. E o pastor, ele deve ser alguém que tem o remédio para essas enfermidades, para tratar a ovelha doente. Dentro da igreja, nós encontramos também a ovelha machucada. A ovelha machucada é aquela que continua com a ferida aberta e inflamada apesar do tempo. E isso está crescendo muito em nosso tempo. Sabe por que tem tanta ovelha machucada? Pelo mau preparo. Isso mesmo, pelo mau preparo dos líderes que hoje temos. Aceitou Jesus ontem, aprendeu a ler um versículo hoje, amanhã já é pastor. Nananina, não. Isso prejudica mais a igreja do que ajuda. Dentro da igreja nós temos, aliás, dentro e fora, né, nós temos a ovelha desviada. Essa ovelha desviada representa os crentes que abandonaram o aprisco e rejeitaram os cuidados do pastor. E nesse tempo que a gente está vivendo, muito crente tem trocado a fé e a doutrina pelo chiqueiro de Satanás. E o pastor precisa ter sabedoria para resgatar essas ovelhas. Temos também as ovelhas gordas. E a gente encontra esse tipo de ovelha gorda lá em Ezequiel 34, 16 ao 22. É a ovelha que se aproveita das demais, que persegue, que é interesseira, que é orgulhosa. E, meus irmãos, o pastor lida com esse tipo de gente todos os dias dentro da igreja. Sua responsabilidade é grande. Ele não pode pastorear só as ovelhas que ele quer pastorear. Ele é pastor do rebanho. E é por isso que as instruções aos pastores na primeira carta de Paulo a Timóteo são necessárias. Essas instruções iriam orientar Timóteo não só em sua conduta, mas também na escolha de novos líderes. Porque eles precisariam tratar o povo de Deus com sabedoria. Aí nós temos aqui, ainda dentro desse primeiro tópico aqui do subsídio, o bom pastor e suas múltiplas responsabilidades. A função do pastor como ministério recebido de Deus compreende, preste atenção, dirigir ou presidir, administrar o rebanho do Senhor, porque sem isso as ovelhas vão se desviar. A ovelha precisa de guia, precisa de direção, e o pastor ele dirige não só a parte hoje, né? O pastor dirige não só a parte espiritual, mas também a parte administrativa, a parte institucional da igreja. Ele precisa ter sabedoria para isso. O pastor ele é alguém que deve ser dado à doutrina, é alguém que está ligado diretamente ao estudo da palavra. O pastor ele deve proteger o rebanho para que as suas ovelhas não sejam vítimas de todos os males. O pastor deve tratar das ovelhas, porque muitas caem doentes espiritualmente por falta de cuidado. Ele deve tratar, ele deve alimentar. Pastor não pode deixar a ovelha passar fome, porque uma ovelha que tem fome, ela segue qualquer outro líder. Então o pastor tem que ter sempre pasto. Lembra, estou falando em linguagem metafórica. Pasto, palavra. Né? Deve alimentar as ovelhas com palavra, não com entretenimento. Né? Tem que ter palavra para as ovelhas terem robustez espiritual. O pastor deve visitar e o pastor também deve disciplinar. Porque uma igreja que não tem disciplina não tem temor e nem testemunho diante da sociedade. Então, são as responsabilidades que pesam sobre o ombro ou os ombros de um pastor. Então, ser pastor não é fácil. Porque tem gente que olha para o pastoreio como plano de carreira. Eu vou estudar teologia porque eu vou ser pastor, eu vou enricar, eu vou ser rata fora. Se você quer entrar no ministério para enricar, se você quer ser pastor pelo prestígio que talvez algum campo validar, né? Algum campo eu digo alguma cidade grande, alguma igreja grande, né? Se você quer ser pastor visando benefício, visando dinheiro, você já está pegando um caminho errado, você já está com o coração enganado, engodado por Satanás.
Pastor é vocação, é amor, é sacrifício, é entrega. Aí, meus irmãos, a gente chega aqui ao segundo tópico do subsídio e ele é 3 qualidades pessoais que os pastores precisam ter. E eu vou aqui me dirigir à primeira epístola geral do apóstolo Pedro. Ele vai falar, ele vai dar uma orientação ali muito precisa aos presbíteros, que são sinônimos de pastores, de líderes, de pessoas que têm posição de liderança na igreja de Deus. Aí ele vai falar sobre qualidades que um presbítero, um bispo, um pastor precisa ter. Olha o que é que diz aí, versículo de número 1, é onde encontramos a primeira qualidade. Ele diz o seguinte, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. E Pedro aqui está dando uma nobreza ao presbiterato, dizendo, eu também sou presbítero. Eu também participo do santo ministério como vocês. Aí ele diz assim, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Então Pedro está instruindo uma liderança de uma igreja perseguida para que quando a perseguição chegasse em seu clímax e os membros dessa igreja olhassem para os seus líderes, elas encontrassem firmeza. Porque se os líderes se dispersam, os liderados também se dispersarão. Então Pedro estava fortalecendo o coração dos presbíteros para que quando a perseguição atingisse seu clímax e o rebanho buscasse a figura do líder nesse período de aflição, o rebanho encontrasse amparo, convicção, firmeza, fé, exemplo, modelo. Aí Pedro está dizendo o seguinte aqui, falando sobre o presbítero. Pedro está dizendo, testemunha. Presbítero é uma testemunha das aflições de Cristo. E a primeira qualidade pessoal de um presbítero, de um pastor, é que ele deve ser convertido. Irmão Murilo, como é que você está chegando a essa conclusão baseado no versículo que você leu? Olha, irmão, uma testemunha é alguém que, de forma genérica, declara, ou fala daquilo que viu e ouviu. Em suma, o pastor ele deve ser alguém que caminha com Deus. Uma testemunha das aflições de Cristo. Então ele deve ser alguém que anda lado a lado com Deus, que vê e que ouve. Porque tem muito pastor hoje que não é convertido. Se você tem um pastor, homem de Deus na sua igreja, eu não estou falando de pastor perfeito não existe. Mas se você tem um pastor que é homem de Deus dentro da sua igreja, valorize ele. Valorize ele. Então a primeira qualidade de um pastor é que ele deve ser convertido, ele deve ter experiências pessoais com Jesus. A segunda característica qualidade pessoal que um pastor precisa ter é amor, é cuidado com as ovelhas de Deus. E Pedro expressa isso muito bem no versículo 2 e versículo 3. Ele diz o seguinte, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. A palavra apacentar aqui envolve proteção dos perigos e provisão das necessidades. Um pastor, um presbítero, ele tem essa função de proteger e prover as necessidades espirituais do povo de Deus. Isso aqui faz parte de cuidado, de sentimento afetuoso pela igreja, porque tem gente que não está nem tanto faz como tanto fez. Não, fulano tal está morrendo espiritualmente, por mim. Fulano tal está precisando de uma visita, por mim. Fulano de tal está precisando, por mim. Não. Pastor de verdade, ele tem experiência com Jesus e ele tem amor pelas ovelhas. Se ela quiser, ela que vem até mim. E é a ovelha que vem até o pastor? Não é o pastor que vai até a ovelha, não? Apacentai o rebanho. Aí Pedro diz aqui, no versículo de número 2, não por força, mas voluntariamente. O cuidado é demonstrado na disposição do coração. Cuidar e servir não é um peso, mas é algo feito de boa vontade. Ele não está ali forçado, não está ali pelo salário, não está ali porque é contratado de uma igreja ou porque ganha da igreja, ele está ali por amor. Ele vai com um coração voluntário, não por força, não porque alguém obrigou ele a ir. Pedro diz assim, ainda aqui nesse versículo de número 2, nem por torpe ganância,
mas de ânimo pronto. O líder que Deus usa é aquele que visa o serviço e não os privilégios. É isso que estamos falando aqui desde o início da lição. Aí, por último, aqui dentro dessa segunda qualidade, a gente dividiu essa segunda qualidade em subpontos, nós temos aqui o versículo 3 que diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Veja que o pastor de verdade, ele não lidera pela força do cargo, porque tem gente que quer liderar os outros pela força do cargo. Mas o pastor chamado por Deus, ele lidera pelo exemplo. Se ele manda, se ele chama, se ele orienta, se ele exorta, ele faz isso não pela força da posição, mas pela força do próprio exemplo que ele tem, que ele dá. Glória a Deus. Aí vem a terceira qualidade. E a terceira qualidade é um desejo de agradar a Cristo. Isso está no versículo de número 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Eu estou servindo aqui não pelo que perece, mas por aquilo que é eterno, para agradar a Jesus. Mais do que um elogio humano, um elogio de alguém, é ouvir Jesus lá naquele dia dizer assim: muito bem, servo bom e fiel. Oh, meu Deus! É isso que a gente deve almejar ouvir. É isso que a gente trabalha em prol disso, em agradar a Deus. Meus irmãos, nós vamos aqui para o terceiro ponto, o último ponto, o mais longo, deixei para o final, as qualificações exigidas dos presbíteros. E aqui a gente agora vai voltar para a primeira carta de Paulo a Timóteo e vai dar uma olhadinha no versículo 2 ao versículo de número 7. E não vamos aqui necessariamente seguir a ordem que as exigências, as qualificações necessárias aparecem, mas vamos dividi-las de forma didática. Eu achei o comentário do Hernandes muito assertivo, fiz aqui as devidas correções ao comentário dele, aquilo que concordo, aquilo que não concordo, trouxe só aquilo que concordo do que ele comentou e vou aproveitar a divisão dele. Ele começa primeiro falando sobre vida familiar. Então, quando você vai escolher um bispo ou um pastor, você olha primeiro para a área familiar, para a vida familiar dessa pessoa. Aí você vai olhar ali duas qualidades que o presbítero precisa ter nessa área. Primeira qualidade, o presbítero precisa ter uma única esposa. O texto, capítulo 3 e 2, diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja esposo de uma só mulher. E isso aqui significa que o presbítero, ele não deve ser polígamo. Isso aqui era uma coisa que precisava ser dita naquela época, tendo em vista que a poligamia era normal nos dias do apóstolo Paulo, e ele diz não, o presbítero é o modelo do rebanho. Ele não pode aderir a essa prática da poligamia. Então ele precisa ser marido de uma só mulher. Mas o texto, segundo alguns estudiosos da língua grega, diz também que o presbítero aqui, que essa passagem ela tem o sentido de dizer que o presbítero deve ser inteiramente fiel à sua esposa. Ele não pode ser adúltero. Ele não pode ser alguém que é infiel. Então, é a primeira qualidade que o presbítero precisa ter. A segunda, no âmbito familiar, a Bíblia diz, capítulo 3, 4 e 5, capítulo 3, versículo 4 e 5, ele deve governar bem sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então o presbítero ele precisa ser um modelo de autoridade, um modelo de governo em casa. Porque a sua família, presta atenção, é o seu primeiro rebanho. Se ele não é aprovado dentro de casa, como é que ele vai ter condição de cuidar do povo de Deus? Então veja que o preenchimento dessas qualificações é coisa séria. É coisa séria. Cargo na igreja deve ser levado a sério. A escolha de uma liderança deve ser levada a sério. Aí nós vamos aí para a área financeira. Presbítero não pode ser avarento. 3 e 3. Nós encontramos aí essa 3 e 3 de 1 Timóteo. Encontramos aí essa qualificação. Não avarento. Ele não pode lidar com os outros interessado nos bens que eles possuem, em vez de lutar por aquilo que é certo. Não, eu vou tratar essa pessoa aqui porque ela tem bens. Eu vou entrar no ministério porque eu vou enricar, vou pregar, vou ser pregador itinerante, vou sair cobrando aí 5, 10 mil reais para pregar. Meu Deus do céu. Presbítero não pode ser avarento. Na área dos relacionamentos interpessoais, e é aqui que a gente apanha muito. Porque a gente precisa viver isso aqui.
presbítero não pode ser violento. E a palavra violento aqui significa golpeador. Um presbítero, né, um pastor, ele deve ser um pastor que busca as ovelhas para apacentá-las e não para golpeá-las. Um presbítero não pode agredir as pessoas com palavras e atitudes. Não pode ser rude com as ovelhas. Ah, irmão Murilo, quer dizer que o presbítero não pode corrigir? Olha, irmão, uma coisa é corrigir, outra coisa é você ser grosseiro, é você ser ignorante, é você ser rude. Presbítero, ele deve ser amável. Ele deve ser alguém que constrói pontes e não um cavador de abismos. O presbítero precisa ser inimigo de contendas. Isso aqui é interessante, não é? Porque o líder cristão, ele deve ser um homem engajado na paz. Suas palavras, suas atitudes são cuidadosamente pensadas para não colocar uma pessoa contra a outra. Porque o líder não pode ser aquele disse-me, disse-me. Não, ele deve ser uma pessoa inimigo de contenda. Começou a contenda, ele vai lá e acaba. Sou inimigo disso aqui. Presbítero deve ser hospitaleiro. E a palavra hospitaleiro significa literalmente amigo dos estrangeiros. Quando se fala sobre reputação pessoal, aqui é a primeira qualidade que aparece, não é? O presbítero ele deve ser irrepreensível, é o que diz o capítulo 3, versículo de número 2. E ser irrepreensível não é ser perfeito, mas é estar acima de qualquer acusação. É ser alguém que é coerente no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade. É ser um homem que não tem duas caras, duas almas, não tem vida dupla. É uma pessoa que é digna de confiança, que merece confiança. Isso é ser irrepreensível. O presbítero, ainda nessa área de reputação pessoal, o que diz o versículo 7 aqui, é um dos versículos mais fortes, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Porque às vezes tem gente que tem bom testemunho dentro da igreja, é crente dentro da igreja, mas fora não é. Aí o líder não. Ele deve ser modelo dentro, modelo fora. Rapaz, quando eu for crente, eu quero ser igual àquele rapaz ali, aquele homem ali. O presbítero precisa ter domínio próprio. E aqui aparecem 4 virtudes, vou passar rápido por elas. Temperança, sobriedade, ele deve ser modesto e ele não pode ser dado ao vinho. O presbítero aqui é uma sexta área, a área da maturidade espiritual. Ele não pode ser neófito. Ele não pode ser, em outras palavras, novo convertido. Porque se ele chega a essa posição de liderar, ele precisa ter experiência. E a experiência não é algo que acontece da noite para o dia. Necessariamente não significa dizer que só pastor, só presbítero vai ser aquela pessoa que tem 50 anos de idade, 60 anos de idade. Não! Não, porque às vezes tem gente que tem 60 anos, 50 anos de idade e é menino na fé. Não desenvolveu espiritualmente. Aqui a gente está falando de alguém que tem maturidade espiritual. Então o presbítero não pode ser neófito, novo convertido, ser alguém ainda não maduro na fé. Por fim, nós temos aqui a área pedagógica, não é? Você vê que das 15 qualificações, que acho que rapidamente aqui mencionamos, apenas uma diz respeito a ser apto para ensinar, né? E as outras são mais qualidades morais. Então a gente entende que o presbítero ele tem que ser o homem da palavra, mas antes talvez de ser o homem da palavra, ele deve ser o homem que vive a palavra. Entendeu? Aí é a última qualidade que diz que ele precisa ser apto para ensinar. O que é que a gente pode concluir aqui nessa aula, né? Nessa aula de número 5? Concluímos dizendo que nós devemos orar. Orar, sim, orar. Para que Deus levante pastores, presbíteros, que tenham essas qualificações no meio do povo de Deus. Devemos orar. E tem gente que é enciumado. Não vou orar para fulano crescer, não vou orar para aquele outro. Não, meu irmão, você deve orar para Jesus levantar. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais se levanta obreiro, melhor para a igreja. Você pode levantar 1000 obreiros, a obra ainda vai ser carente. Então a gente deve orar para que Deus levante presbíteros e pastores no meio do seu povo. E eu concluo dizendo também que a gente deve orar e valorizar aqueles que Deus já levantou. Porque tem gente que não valoriza o líder que tem, não valoriza o pastor que tem, não valoriza o presbítero que tem. Então, valorize.
Valorize. Se você tem um homem de Deus presidindo em sua igreja, valorize. Não quer dizer que esse homem de Deus seja perfeito em todas as áreas, né? Porque às vezes a gente tem ali 99% de coisa boa e 1% de coisa ruim. A gente foca no 1% e deixa 99% de lado. Valorize o seu líder, valorize o seu pastor. Amém? Eu espero que essa pré-aula tenha lhe ajudado. Se você é aluno da ferramenta EBD e tem alguma dúvida, coloque aí na plataforma da ferramenta. Eu e o suporte vamos nos mobilizar para responder você o quanto antes. Te desejo um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.